Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Desenvolvimento Local, um estudo no município de São Bernardo do Campo, em bairros que margeiam a represa Billings. Conosco está o seu autor, o professor Dr. Flávio Gário Araújo Dutra, da Universidade Federal do Piauí. Professor Flávio, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação muito grande estar aqui colaborando com esse projeto, com essa ideia, que é sempre muito útil, né? Muitas pesquisas acabam ficando invisíveis para a sociedade e iniciativas como essa são muito bem-vindas. Então vamos começar a história lá no começo, né? A gente sempre sabe que quando você vai para um doutorado, para um mestrado, você tem lá um tema, né, de pesquisa. Quando você chegou para o doutorado da USP, esse já era o seu tema ou como é que ele foi definido? Definitivamente não. Não era mesmo. Eu vim com uma ideia, sim, de fazer um estudo em áreas, digamos assim, mais frágeis do ponto de vista econômico, e inicialmente tinha me interessado por uma área praiana no sul do estado de São Paulo, fronteira com o Paraná, ali na região de Cananéia. E o motivo que me fez me inclinar para esta direção é que é uma região muito parecida com aquela que eu nasci lá no Piauí. Eu tinha visitado a região anteriormente e achei muita semelhança, hábitos gastronômicos, hábitos sociais, arquitetura, e isso me chamou a atenção, assim, como uma região tão longe do Piauí, como se fizesse uma ponte aérea, né, e encontrássemos coisas semelhantes lá. Mas a ideia não foi muito para frente, porque quando a gente começa a conversar com pessoas mais experientes, no caso a minha orientadora, a professora Raquel, a gente vai amadurecendo, vai depurando coisas, vai considerando, enfim, vai dando uma sofisticada no olhar, né? Mas eu continuei com o desejo de fazer algo, um trabalho mais voltado para regiões com esse perfil, e tive contato com a represa Billings, que eu me encantei logo de cara, né? E também por estar inserido na região do ABC, na qual a USCS também está inserida, né? Que move esforço para que possa colaborar, enfim. E aí, quando eu conheci aquele cenário lá, eu me encantei e disse: é aqui que eu quero fazer uma pesquisa. Isso é bom, então, até porque geograficamente falando ajuda, né? Você está próximo, né, do que ir lá para Cananéia. Agora, Sim. Diga uma coisa, como é que foi fácil a sua inserção no local? Porque eu vi que você entrevistou várias lideranças, né? Como é que o Flávio caiu de paraquedas na região? Você foi apresentado por alguém? Como é que funcionou? Eu tive uma ajuda inicial e bastante valorosa de uma colega sua da USCS, a professora Marta Marcondes, que já fazia pesquisas em análise de qualidade da água, fazia e faz, né? Me parece que ela continua ainda fazendo, e pesquisas de qualidade da água na represa Billings, e ela me deu uma ajuda inicial bastante valorosa, me apresentou pessoas, me colocou nomes à disposição, e eu fui indo, e algumas vezes só, né? Nas primeiras vezes só, a professora Raquel foi outras vezes comigo também, e assim eu fui me infiltrando na comunidade, né? Agora, infelizmente, ou felizmente, aí depende do ponto de vista, a tua pesquisa coincidiu com esse período de pandemia, né? Que aí acho que já foi um impeditivo para a sua presença física, né? Houve uma mudança da sua metodologia por conta da pandemia durante o processo? Sim, houve, porque até a forma de coleta de dados inicialmente estruturada seria uma coleta via questionários. Então, seria uma pesquisa que caminharia mais para o lado quanti, né? Então, seria em torno aí de muitos questionários, seria em torno de 400 questionários, era por aí, né? Era uma pesquisa que estava caminhando para esse perfil. Com a pandemia, me causou ali um vácuo de o que fazer.
agora, né? Mas enveredamos pelo lado quali. Teria a parte quantitativa, sim, mas a gente também já tinha a intenção de fazer alguma coisa quali, né? Com a situação da pandemia e todas as dificuldades de contato com pessoas e tudo, a gente decidiu, eu e a professora Raquel, que a pesquisa poderia e teria tudo para dar certo se fosse apenas explorando os aspectos qualitativos, e que de fato deu muito certo, porque ao invés de termos múltiplas respostas e muitas delas questionário, às vezes nem todos os questionários são 100% aproveitados, né? A gente optou por entrevistas em profundidade, que deu uma riqueza absolutamente notável, né, para a qualidade da pesquisa, né? Na medida em que você tem essa conversa demorada, questionários, entrevistas que demoraram, em média, quase 1 hora. Algumas entrevistas demoraram 1h40, teve umas outras um pouco mais rápida, né? Mas a riqueza de uma pesquisa quali é inegável. Agora, vamos lá depois dessa sua pesquisa teórica, que você foi verificar os indicadores da região, foi em loco conhecer a região, levantou demandas junto com os moradores de lá. Quais são os principais limitadores do desenvolvimento local que você identificou no seu estudo? Primeiro, é preciso, antes de responder, voltar um pouquinho para explicar um pouquinho do que a gente observou, né? Então, a gente partiu do princípio, ponto inicial da pesquisa de campo, vamos dizer assim, da estruturação da coleta de dados, foi a partir de um índice chamado Índice de Progresso Social, né, o IPS, que ele se apoia em 3, digamos assim, colunas principais, né? Ele verifica a questão das necessidades básicas do ser humano, nos fundamentos do bem-estar, e uma terceira coluna olhando para as oportunidades. Então, é um índice que ele é construído com vários indicadores, 50 e tantos indicadores. Então, na sua estrutura inicial, ele vem muito robusto, né? Então, a gente fez uma espécie de, não é bem adaptação, mas a gente se apoiou nessa estrutura, né, de verificar necessidades humanas básicas da região, dos fundamentos do bem-estar e na questão das oportunidades. Necessidades humanas básicas, foi verificada a questão de nutrição, por exemplo. São 4 pontos em cada uma dessas colunas. Necessidades humanas básicas, nutrição e cuidados médicos básicos. A gente fez perguntas querendo extrair respostas que nos dessem uma leitura de como a população estava se sentindo, né? Outro ponto, água e saneamento, né? Embora a gente esteja ali no manancial, é um problema muito grande de acesso à água, né? Porque a água, nem toda ela tem a qualidade adequada para consumo humano, né? E a questão do saneamento também, conectado com outros problemas sociais, do tipo moradias irregulares e tal. Então, o saneamento acaba também sendo um ponto bastante crítico, né? Já estou até respondendo um pouco da sua pergunta, né? Claro, claro. A questão da moradia, né? Muitas moradias irregulares, muitas moradias em condições inadequadas de quando se olha minimamente a dignidade humana. E a questão da segurança pessoal, né? Então, esses 4 tópicos aí das necessidades humanas básicas. Olhando para os fundamentos do bem-estar, acesso a conhecimento básico, aí a gente avaliou a qualidade das escolas, né? E as escolas municipais, elas foram bem avaliadas, mas quando se olhou para a escola do nível secundário, né? Eu acho que também, tem a ver com a idade dos estudantes, né? Na medida que os estudantes estão ainda sob controle da família e têm um apoio bom da escola, a coisa funciona melhor. Na medida que essas crianças se transformam em adolescentes, já passam a ter outras influências, contato com outras mazelas sociais, drogas, violência e tudo, gravidez precoce. Então, esses problemas foram evidenciados como originários da falha da escola, né, do ensino secundário, né? Também já estou aqui um pouco respondendo a... Não, tá ótimo, já vai amarrando, né? Já estou amarrando, né? A questão da saúde e do bem-estar, dos postos de saúde, das UPAs, UBS, a questão de vacinação, a gente também verificou, e foi visto isso também como um problema a ser resolvido, porque muitos dessas UPAs e UBS, elas estão longe da residência das pessoas, principalmente quando se olha para o território ali do pós-balsa, aquele território onde, embora haja transporte público gratuito, que é uma vantagem para eles, quem mora naquele território, mas nem sempre é fácil você se deslocar de um daqueles bairros para o outro, porque só no outro tem o atendimento de saúde e, portanto, acaba sendo uma dificuldade de acessar aquele serviço tão essencial. Sem contar os horários de balsa, né? Porque não é toda hora, é toda hora só, né? Então... Ainda tem isso, né? Acesso à balsa obedece ali uma lógica que nem sempre você chega lá e a balsa está ali à disposição, né?
Então, a questão de saúde e bem-estar foi verificado nisso daí. A questão de vacinação também a gente olhou, muito influenciado pela coisa da pandemia, né? Também. Ainda não tinha naquela época a vacinação, mas a presença do agente público de vacinação, a gente já olhou com essa perspectiva, né? De essa pessoa está presente, ele atende às necessidades, e foi uma coisa que não foi visto como um problema, né? E o quarto ponto, a questão de sustentabilidade e dos ecossistemas. E aí a gente verificou a questão do descarte dos resíduos domésticos, principalmente domésticos, né? A região ali, para quem não conhece, eu sei que você conhece bastante, você é da região, mas para quem não conhece a região, o território que a gente olhou, ele tem poucas indústrias, né? Muito embora no ABC seja uma região caracterizada muito mais no passado, menos hoje, mas ainda assim é uma região industrializada, mas esse território que a gente olhou tem poucas indústrias. É um território que margeia a represa Billings e, em especial, no município de São Bernardo do Campo, né? Então, tem poucas indústrias, ou quase nada, né? Então, pequenos comércios e muita residência. Então, esse é o perfil aí das construções, das edificações que existe no local. E a questão da sustentabilidade, então, a gente verificou isso, como é que era o diálogo da população com respeito ao meio ambiente, a questão do descarte dos resíduos sólidos, da reciclagem, se existia coleta seletiva, e esse é um ponto bastante crítico, né? Não existe ecopontos, olhando para o pós-balsa mais uma vez, existe ecopontos, mas muito em quantidade insuficiente para a produção, né? E também a coleta também é uma ou duas vezes, já não tenho essa informação com tanta precisão, mas me parece que no máximo aí 2 vezes por semana existe uma coleta desses ecopontos, que também estão muito mal distribuídos, é muito pouco, é insuficiente. Então acaba que inevitavelmente esse lixo, direto ou indiretamente, vai parar dentro da represa. E na terceira coluna, para finalizar aqui os 3 comentários, a questão das oportunidades, que a gente olhou os direitos individuais das pessoas, no que diz respeito à mobilidade urbana, se eu consigo sair da minha casa para ir para a cidade com rapidez, ou para outra cidade também, né? A gente identificou também que é um problema muito grande a mobilidade para outras cidades do ABC. Muito embora exista essa noção de unidade, né, de consórcios, municípios consorciados ali, mas é uma dificuldade muito grande quando alguém pensa em sair da região do pós-balsa. Eu estou dando ênfase no pós-balsa porque é um território mais atípico dentro daquele que eu verifiquei. Mas quando alguém pensa em sair do pós-balsa para ir para São Bernardo, ou para Santo André, por exemplo, para Diadema, para outra cidade ali, é um grande problema para eles. Então, os direitos individuais, no que diz respeito à mobilidade, estão comprometidos, bastante comprometidos. A gente olhou a liberdade individual no que diz respeito ao direito de as pessoas se manifestarem com as suas características, seja do ponto de vista de orientação sexual, de orientação religiosa, de orientação política. Felizmente, isso não foi verificado como um grande problema, né? Existe ali uma tolerância. Claro, existem alguns movimentos isolados de preconceito, de discriminação, mas isso não foi verificado, felizmente, como um grande problema. E, para fechar aqui, a questão do acesso à educação superior, que esse também é um problema muito grande, né? Já que a gente está falando de oportunidades, a gente também teve um cuidado de verificar como é que o jovem, principalmente, via o seu futuro no que diz respeito ao acesso à educação superior, e há um grande limitador, que é a questão da mobilidade urbana, principalmente para quem pretende estudar de noite, né? E a questão também econômica, porque as universidades públicas existentes na região, a gente sabe, não é só lá, no Brasil inteiro, as universidades públicas, elas são disputadas à tapa, principalmente por quem vem de um ensino mais robusto, né, de uma escola particular. Então, acaba ficando muito pouca vaga pública para quem fez o estudo todo público, né? E as escolas particulares, as universidades particulares, acaba sendo um valor elevado para eles. Então, é uma notória barreira grande para eles acessarem a universidade. Você teve até um ato falho, você falou assim, quando eles querem ir para São Bernardo, que na verdade lá é São Bernardo, só que eu acho que é tão distante da realidade da, aspas, cidade, que eles às vezes não se sentem São Bernardo, né? Isso era muito comum quando eu morava aqui no ABC, e meu avô falava, vamos para a cidade era São Paulo, né? Que fica a 13 quilômetros onde eu moro, então parece que eu não estava numa cidade, né? Então esse sentimento de pertença, às vezes ele como a região é tão diferente, né, de São Bernardo, é quase uma ilha, né, literalmente,
literalmente, né, porque tem uma balsa para atravessar, eles são até mais próximos da região sul de São Paulo, né, em Parelheiros, aquela região, né, do que até aqui, né? Enfim, esse sentimento de pertença às vezes também joga contra, né? É verdade, é verdade. Uma coisa que me chamou a atenção, que você não citou, foi em relação à segurança, que eu achei assim, até para um paradoxo, né? Embora ele ou pelo menos você tenha apontado que seja uma região assim, com um sentimento de segurança, né? Aparentemente não é uma região violenta, né? Embora seja uma região, talvez não seja uma região rica, mas ela não é violenta. Quando as ações violentas, eu vi, acho que você citou o exemplo de violência contra a mulher, até o policiamento chegar demora, né? Por causa da bendita balsa também, né? Que é um problema, né? Deveria ter um plantão lá também no local. Mas, enfim, todo esse arcabouço de coisas que você reuniu a partir dos seus indicadores, daqueles que você construiu com a sua visita em loco, que viraram a sua tese, o que você acha que eles podem contribuir, então, para a melhoria agora da comunidade? Houve uma devolutiva? Ou sei que você produziu artigos, né? Participou de debates, está gravando agora conosco, mas assim, você teve assim, a oportunidade de voltar para a comunidade para contar o que o Flávio observou a partir de toda essa vivência lá, porque às vezes o sujeito da pesquisa, no caso o participante da pesquisa, desconhece o final da história, né? Você contou essa história para eles, pretende contar, ou para o poder público, você fez chegar o conhecimento que você produziu? Olha só, eu fiz entrevistas em profundidade com 17 sujeitos, né, 17 pessoas com um perfil que a gente traçou como adequado, e eu me comprometi com essas pessoas que iria minimamente apresentar o resultado para eles. Minimamente, o que é minimamente? Eu dizer, olha, a tese está publicada, eu não poderia mandar a tese antes de ser publicada, inclusive no site da USCS, né? Então, uma vez que a USCS divulgou o seu repositório, eu já disparei para os entrevistados o link para acessar a pesquisa concluída, né? A pesquisa feita. No que diz respeito à apresentação, eu tinha esse desejo de apresentar, até no mesmo ponto que eu tive o primeiro contato, que é lá uma ONG, onde tem lá um senhor muito conhecido, e tem uma creche, funciona uma creche lá dentro, tem um salão com uma estrutura interessante, e lá atrás eu já imaginava, no final eu vou fazer essa apresentação aqui. Porém, a gente está nesse contexto pandêmico, né? Como você me apresentou, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí. Neste momento, agora, eu estou na cidade de São Paulo, mas nem sempre estou aqui. Às vezes eu estou lá, eu estou lecionando de modo remoto, isso me permite estar aqui neste momento, mas como eu lhe falei, eu sou da Universidade Federal do Piauí e acabando a tese, na verdade, quando a tese acabou, por exemplo, eu estava lá, né? Nas flexibilizações da pandemia, eu também estava por lá. Então, eu não pude fazer esta apresentação. A sua pergunta até me provoca, me instiga a tentar, de alguma forma, fazer essa apresentação, porque eu acho importante. E, inclusive, muitos desses sujeitos que a gente investigou nos falaram de situações semelhantes, desagradáveis, nas quais o pesquisador ia lá, fazia uma coleta de dados e ele não sabia para que aquele resultado, aquelas informações tinham sido usadas, né? Mas desde cedo eu estou atento para essa situação, né? Mas acho que minimamente já me defendi dele quando disse que a pesquisa estava publicada e apresentei para eles o link do acesso à pesquisa. Legal. Então, em breve você vai poder colocar o link do nosso programa, porque eles vão entender mais facilmente ainda você explicando que realmente a riqueza de material que você levantou fugiu da teoria, né? Você foi na prática. Né? Acho que até foi uma boa a troca do quant pelo quali, justamente porque você falou que você conseguiu extrair, né, um conjunto menor de pessoas, mas em mais profundidade, né? Isso é muito interessante e eu acho que aquilo que você construiu nesses 4 anos tem que brilhar, né? Tem que botar para todo mundo, porque se a tua intenção era mudar a realidade, vamos começar por aí, né? E aí a minha pergunta final vai em relação à sua realidade, né? O que mudou no Flávio a partir do doutorado dele, né? Porque foram anos né, que você acabou de falar que você veio do Piauí, né? Você estava aqui em São Paulo estudando, talvez longe da família. Houve um custo para você, né, pessoal, mas acho que houve um ganho também, né? O que você avalia após esses anos de doutorado na USCS? O que isso contribuiu para a pessoa, Flávio? Seguramente eu estou uma versão mais refinada de mim mesmo, né? Porque
Esses 4 anos, eles têm suas dores, têm os seus amargos, né? Os sabores amargos, mas sabendo tocar, sabendo conviver com isso, você sai muito mais forte, muito mais rico. E é como eu me sinto, né? Eu sou de um estado historicamente esquecido, com muitos problemas relacionados, inclusive, à gestão pública, né? A gente não mencionou aqui, mas essa pesquisa dialoga muito com isso, com políticas públicas, com a melhor forma de gerenciar os recursos de um município, melhor direcionando para a sua população. Então, essa pesquisa tem muito disso, né? Dialoga muito com essa situação, né? De como o poder público pode chegar de forma mais efetiva nos seus cidadãos, né? Porque passa por política pública. Essa caminhada toda aqui foi olhando para o que pode ser feito, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que já foi feito por outras experiências, o que não foi feito. E hoje eu me sinto assim, uma pessoa com um olhar muito mais crítico sobre um dinheiro que o município possa vir a gastar, né? E como melhor gastar esse dinheiro, esse recurso. E minha cabeça aqui está cheia de ideias e de como colocar isso na prática, né? Você mencionou uma coisa interessante, que é essa aproximação entre ciência e cidadão comum, sociedade, né? Que está tocando sua vida aí, que esse trabalho também que eu fiz, que ajudado por muitas pessoas, minha orientadora e muitos outros professores também, que eu tive a honra de ter aqui ao longo do curso, as pessoas que ajudaram, essa experiência coloca o nosso trabalho como uma vitrine, né? Uma ponte entre o que é produzido na academia, nas universidades, e como a sociedade pode se apropriar daquilo, né? Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, a nossa pesquisa, ela coloca letras maiúsculas nessa narrativa de que uma pesquisa de cunho acadêmico, ela também pode ser prática, ela também pode ser aproveitada de modo direto pela sociedade. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.